nunca vi ninguém falando sobre esses 9 traços de temperamento, né. Mas a gente escuta muito falar sobre a palavra temperamento, né. E aí se você joga no Google temperamento, temperamento do ser humano, temperamento de criança, vocês vão encontrar uma coisa que se chama, os 4 temperamentos. Eu queria só deixar muito claro que não é disso que eu tô falando. Esses 4 temperamentos, né, não é uma coisa científica, não é uma coisa comprovada, né, então, assim, eu queria fiz questão de trazer um pouquinho sobre esses 4 temperamentos aqui, esses outros, para ficarem muito óbvio para vocês que eu não tô falando da mesma coisa. Que a gente tá falando de uma coisa relacionada à psicologia, realmente traços de personalidade, estudado e tudo mais. E o outro é esses outros 4 temperamentos foi baseado numa escrita de um médico grego 400 anos antes de Cristo. Não sei se vocês já ouviram falar, o Hipócrates. Ele é considerado como o pai da medicina, né. Tanto que quando os médicos formam, eles fazem aquele julgamento de Hipócrates e tal, porque ele foi a primeira pessoa que começou a tratar as doenças e tudo mais, não como uma coisa puramente mística, como, sei lá, uma praga dos deuses, mas como algo que a gente tem que tratar, né, olhar para não, vamos olhar esses sintomas não é praga dos deuses, o que que pode estar acontecendo aqui? Mas ainda assim era uma coisa que não tinha pensamento científico, era uma coisa que não tinha comprovação, então assim, era observacional, né. Um exemplo, não sei se vocês já ouviram falar de histeria, né, assim, Freud, tal, fala muito sobre histeria, sobre mulheres histéricas e tal, esse termo veio do Hipócrates, que ele acreditava, né, naquela época, antes de Cristo, que o útero era um órgão, tipo, vivo, e que ele podia vagar no corpo da mulher. Então, quando a mulher estava ansiosa, nervosa e tudo mais, é como se o útero estivesse subindo e vindo parar aqui no coração e estivesse sufocando aquela mulher. E aí o tratamento para isso seria colocar perfumes lá embaixo para o útero descer. Então, só para vocês terem noção de que, embora seja considerado o pai da medicina e tudo mais, e seja um nome famoso, as teorias são totalmente ultrapassadas, enfim, não é algo que a gente, eh, pode levar a sério, sabe, do tipo assim: "Ah, eu vou, tratar dos meus filhos em relação aos 4 temperamentos". E de onde que ele tirou isso? Ele tirou esses 4 temperamentos da astrologia, então era basicamente, né, ele pegava os signos de fogo, que eram as qualidades, né, de quente, seca, né, que eram os coléricos, então, sei lá, Áries, Leão, tal. Então quem era desses signos eram os coléricos. Os signos da terra, né, que são frios e secos, eram os melancólicos, então, tipo, touro, né, enfim. Os signos de ar, que são quentes e úmidos, né, eram os sanguíneos, temperamento sanguíneo, tipo gêmeos, eu não sei tantos signos assim. E os signos de água são as qualidades frias e úmidas, que são fleumáticos. Então, para seguindo esses 4 temperamentos, eu seria fleumática, né, porque eu sou de câncer, signo de água, né, eu sou de câncer com ascendente escorpião, então eu seria ultra fleumática, né, e se a gente pegar, eh esses 4 temperamentos, se a gente usar a astrologia mesmo, né, fazer um mapa astral da criança, vale mais a pena levar a sério o mapa astral do que levar esses 4 temperamentos. Então, assim, gente, eu só queria trazer aqui, é menos sério do que a astrologia, entendeu? É baseado seria uma astrologia muito reducionista, aí pega as características desse signo e coloca nessas pessoas como algo determinista, né. Enfim, é super reducionista, não é nada sério, não é nada científico, né, é algo assim que as pessoas pegaram desses pensamentos do Hipócrates lá de 400 anos antes de Cristo, misturaram com né, misturado com a astrologia e tudo mais, e hoje se vende, né, como se fosse algo sério, algo científico, então assim, não é. Diferente do que eu tô trazendo aqui agora. Os temperamentos que eu tô trazendo aqui, né, eles saíram de um estudo longitudinal. O que que é existem vários tipos de estudo, quando a gente vai falar sobre ciência e tudo mais, existem estudos quantitativos e tudo mais. O estudo longitudinal é aquele estudo que você pega uma população grande e observa por muito tempo. Então esse estudo foi feito por 2 especialistas, né, Thomas e Chase, que eles, pegaram um grupo de pessoas, né, bebês a partir de 2 meses de idade e acompanharam esses bebês por 30 anos. Então esse estudo, se eu não me engano, começou
em 1952 e terminou em 1984. Foi publicado o estudo em 1987. Eu devia ter colocado aqui no meu as datas, porque eu não sou muito boa, mas foi isso, sabe? Então é uma coisa desse século, aliás, do século passado, né? Então é uma coisa muito mais moderna, que teve acompanhamento e de observar essas pessoas ao longo da vida, observar, por exemplo, a família, tipo o bebê, observa a mãe, observa todo aquele entorno da criança para entender esses traços de personalidade. Então, uma das coisas, né, que foi comprovado é que são inatos. A criança nasce com esses traços de temperamento, que depois, juntando com o ambiente que ela vive, né, com as interações ali das pessoas, enfim, e das experiências, vai moldando a personalidade. Então, temperamento não é personalidade. Os temperamentos, eles não mudam, né? Você não consegue mudar o seu temperamento, mas não é tipo assim, ele não é algo determinista, sabe? Do tipo, se a criança tem esse temperamento, ela vai ser assim no futuro. É muito o contrário. Tipo, se a criança tem esse temperamento, provavelmente ela não vai ser assado. Então, por exemplo, uma criança que é mais ativa, provavelmente ela vai ser um adulto ativo. Uma criança que não é nada ativa, dificilmente ela vai ser ativa, sabe? Não quer dizer que é ativa hoje será ativa no futuro, mas a que não é ativa dificilmente será. Então, eu tenho muito mais a ver com aquela coisa que você não tem no seu temperamento, é difícil de você conseguir. Mas se você tem um ponto muito extremo, e todos os temperamentos, né, têm os dois lados, a gente consegue ir tentando trazer essa criança um pouco para o meio. Então, para uma criança, por exemplo, que é extremamente antissocial, né, que está lá num ponto do temperamento, a gente consegue ir ajudando ela com exercícios aos poucos para trazer ela um pouco mais para o meio, né? Que quando a gente está mais no meio, nenhum dos polos é o ideal, porque se a criança, por exemplo, é sociável demais e vai com todo mundo e não questiona, por exemplo, na adolescência é uma criança que pode ter uma tendência a ter mais companhias, a não analisar se aquilo ali é algo legal ou não, né? Então, assim, estar nos extremos do temperamento não é legal, tá? A gente tem que buscar aqui, mas não é algo tipo assim, eu percebi que meu filho se encaixa aqui algo ruim, sabe? Não é essa coisa de ser algo ruim, certo, errado, não. São traços. São traços, eles têm alguns desses temperamentos, já se achou marcadores genéticos, então, assim, já tem até genes que mostram de onde vêm esses temperamentos, então, assim, a gente nasce com eles, tem muito fator hereditário, então, assim, provavelmente a criança vai puxar o temperamento de um ou de outro em alguns pontos, né? E aí, de acordo com o ambiente, né, que vai nascer a personalidade. Então, o que é importante da gente conhecer sobre temperamentos? Porque a gente consegue ajudar essa criança a lidar com as dificuldades dela, com as faltas dela, para que ela consiga montar, né, e moldar uma personalidade mais legal, mais segura, né? Então foi Thomas and Chase, e depois deles teve vários outros estudos que basearam nos estudos deles. Então, quando a gente fala de temperamentos, mesmo que não seja esse estudo deles, todos os estudos mais recentes, agora, né, anos 90, anos 2000, foram baseados nesse estudo deles. Então, a gente conta tudo que veio deles para frente. Foi um marco. Esse estudo longitudinal, ele chama New York Longitudinal Study. Foi a partir desse estudo que chegou nesses pontos, e enfim, foi um estudo muito profundo, muito longo, né? Esse tipo de estudo marca, né, gerações e muda muito a forma como a gente olha, né, para o ser humano, enfim. São estudos realmente muito especiais. Mas então, né, surgiram 9 categorias de temperamento de acordo com esse estudo.